Fala aí, galera, eu sou o Tei. E como é que tá a ansiedade, hein? Como é que tá a ansiedade? E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês mais uma vez sobre banlist. A gente vai só recapitular umas questõezinhas, porque hoje, eu tô gravando isso aqui ainda no domingo, saiu a banlist do OCG, que você pode me acompanhar comentando sobre esse vídeo aqui em cima, que você acompanhou hoje pela manhã, né? Então, e a banlist OCG, ela foi anunciada, e eu não sei se você sabe, mas tem-se uma periodicidade da banlist do OCG. Na minha cabeça, funciona assim. A Konami lança ali anualmente um cronogramazinho, e aí, algum tempo antes, ela anuncia: a banlist vai sair em tal dia, em tal mês, pra você se programar e ver o que vai rolar. No TCG a gente fica a mercê, pode ser que saiam 4 banlists no ano, pode ser que saiam apenas 3. De vez em quando vocês colam aqui comigo e vê que eu sou o maluco de ficar tentando encontrar padrões com relação à data, de quando que a banlist pode sair e tal, e tentar ter uma espécie de previsibilidade baseada no padrão das banlists anteriores, né? É um pouco difícil de ter isso no TCG e tal, e no OCG não tanto, é um pouco mais simples, né? Então, como teve a banlist hoje de manhã, aí a gente começa a ficar, meu Deus do céu, vai sair a banlist do OCG agora. Então, eu ficava olhando aqui de vez em quando os meus vídeos, né, pra saber mais ou menos quando que eu tenho ali um vídeo ou uma livezinha comentando sobre a banlist, porque aí eu vou saber mais ou menos a data que saiu, porque eu faço vídeos de, se não todas, né, de praticamente todas as banlists que saem, então eu consigo ter mais ou menos ali a data, mas não é possível que tenha alguma database mais específica. Foi aí que eu lembrei do Card Cluster. Então hoje eu quero só comentar com vocês pra gente chegar um pouquinho nessa questão com relação ao padrão, se existe de fato algum padrão ou se é pura ilusão da nossa cabeça. Vamos acompanhar, porque baseado nisso a gente pode ter um indicativo de quando vai sair a banlist no TCG. Se você tá com ansiedade, cola comigo pra ver se eu consigo acalmar ela ou te deixar ainda mais ansioso. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então nessa parada de onde que eu posso dar uma olhada, eu lembrei do Card Cluster, mano. Esse sitezinho aqui que eu usei lá naquele meu vídeo comentando sobre as artes alternativas, e o Card Cluster tem uma database bem legal e uma divisão interessante pra gente poder acompanhar. E aí, na guia de banlists, ele mostra umas banlists anteriores, caso você queira ver, até do Master Duel, tá? E aí eles mostram aqui, nessa tela inicial, eu coloquei, por exemplo, a banlist do OCG, pra eu dar uma olhada, ó, o ano em que foi lançado, o mês em que foi lançado, e aqui é a quantidade de mudanças, né? Seria melhor se fosse o dia, mas é a quantidade de mudanças que rolou. Então, isso aqui é a data em que a banlist foi lançada. Então, por exemplo, hoje foi lançado no dia 23 de março a banlist do OCG, então ele consta aqui como março de 2025, porém, é uma banlist que fica vigente somente a partir do dia 1º de abril, isso lá no OCG, né? Todo ano sai nessa mesma data? Não necessariamente, mas olha só o que eu fui tentar dar uma olhada. Eu fui tentar dar uma olhada pra ver qual era o padrão e mais ou menos o que acontecia na banlist do OCG. E por mais que você tenha a percepção, e eu tenho essa percepção, de que a Konami vai lá e um tempo antes ela divulga pra galera do OCG saber quando que a banlist vai sair, porque nem sempre sai na mesma data. Na verdade, sai exatamente na mesma data. Não necessariamente no mesmo dia, mas sai no mesmo mês, no mesmo período de tempo ali aproximadamente. Por exemplo, dá uma olhada aqui, em 2025 tem uma banlist em março. Mas no ano anterior, como é que foi? Bom, em 24 saiu uma banlist em dezembro. Acho que todo mundo lembra da banlist de dezembro que lançou no OCG, não é? Pois é, antes disso teve uma lista em setembro, depois em junho, e antes disso teve uma em março. E no ano anterior, 23, teve dezembro, bom, setembro, bom, junho e depois março. Tá, mas não é possível, em 22, dezembro, setembro, junho e março. 21, dezembro, setembro, junho e março. Fevereiro, tá, teve uma banlist de emergência provavelmente. 20, que foi a pandemia, né? Dezembro, setembro, junho e março. E 19, dezembro, setembro, junho e março. 2018, dezembro, setembro, junho e março. Então, na verdade, tem-se um padrão muito específico, né? Eu achava que a gente tinha apenas essa impressão de que tinha uma certa previsibilidade, mas na verdade tem 100% de previsibilidade. Eu não tava ligado nisso. Eu não sei se você é burro como eu e é algo que só eu não sabia, ou se vocês não sabiam, por exemplo, mas sempre sai, como a gente pode ver, um padrão aqui no mesmo mês, tá? No mesmo mês. Provavelmente as listas ficam vigentes no primeiro dia do mês seguinte, então as listas tendem a sair ali depois do dia 20, mais pro final do mês em questão, né? Como saiu agora em março. Saiu a banlist em 23 de março, mas ela
fica vigente em 1º de abril, assim como em dezembro, saiu ali perto do Natal em dezembro, mas ela fica vigente em 1º de janeiro, certo? E assim por diante, então tem-se assim um padrão. E aí, quando eu tento acompanhar para ver se eu encontro alguma espécie de padrão, eu conto a quantidade de meses, né? Então, se a gente pega aqui em 23, nós tivemos dezembro, em que passou janeiro, fevereiro e aí entra em março, 3 meses para sair uma próxima banlist que fica vigente em 1º de abril. Tá aí a banlist seguinte, foi em junho, né? E de março, ó, abril, maio, junho, então mais 3 meses. Até porque se tem 4 banlists no ano, você já sabe que é a cada 3 meses que sai, porque ele tem um período específico, né? A cada 3 meses, bum, banlist no OCG. Sendo exatamente nesse período, uma em março, uma em junho, uma em setembro e uma em dezembro. Então tem-se um padrão muito bem definido, tá? Então era óbvio que a banlist do OCG ia sair, e sempre sai no domingo, quase sempre, né? Sai no domingo essa banlist do OCG. Então, eles lançaram nessa vez no dia 23. Poderia ter sido no final de semana anterior, no dia 16, pra ficar vigente 1º de abril, ia ser muito tempo. E se fosse no dia 30 de março, no caso, pra ficar vigente 1º de abril, ia ser muito curto o prazo de adaptação. Então, faria sentido 100% que fosse agora, né? Mesmo que a Konami não tivesse divulgado. Por quê? Porque tem uma previsibilidade. Mas e no TCG? Então, aí olhando no TCG, você vê que é uma desgraceira que não dá muito bem pra tentar entender. Porque se liga, se a gente for olhar historicamente, a gente vai ter aqui no ano de 2018 que teve uma lista em fevereiro, uma em maio, uma em setembro e uma em dezembro. Opa! Em 2018 teve 4 listas, mais ou menos a cada 3 meses, mas não necessariamente. Lembrando que o 18 foi o ano do Pêndulo Magícia, né? O ano do Pêndulo Magícia na primeira metade, na segunda metade foi o ano do Firewall e seus amigos, Gol, Summon Sorcerer e tal. 17 teve em novembro, setembro, junho e março, ok? Em 2016 teve em fevereiro, que foi banlist de emergência, inclusive, tá? Nem conto isso aqui, eu acho. Abril retificou os hits da banlist de fevereiro, que era a lista de emergência. Então, se você lembra da época, em 2016, lançou a banlist de emergência, que nem era obrigatória para as OTS aceitarem, tá? Mas em Premier Event era, nos YCS e tal, já era válido. Só que aí quando veio a banlist de abril, tinha-se lá os mesmos hits, tava lá o Monkeyboard A1, o Dracoslay A1, além de hits além daqueles, né? Como o Ignister indo A1, por exemplo, que eu me lembro aqui de cabeça, né? Então, teve essa parada em 2016. Em 2015 só teve 3 listas, uma em março, uma em julho e uma em novembro. Então não tem nenhum padrão, tá? Olha pra frente aqui em 19, aí aqui eu lembro que a gente teve até 4 listas de fato, e todas elas em janeiro foi a lista que baniu a Snow e a Brilliant Fusion, tá? Aqui em 19, porque foi bem depois do ICS Sydney do Thunder Dragon lá do Jesse Cotton, combo com o Snow e tal. Abril foi a banlist que limitou o Circle e o Gazelle, se eu não me engano. Julho, aí teve hit também nos Sky Strike em algum momento, teve a banlist de outubro também, enfim. 2020 não valeu tanto, porque em janeiro foi a lista de reboot, mas março teve uma banlist decente também, que foi a lista que baniu a Master Plan, e em junho foi a lista Free List, né, com 3 hits aqui que tirou o Necros Unicorn, Ritual Beast Canahawk e o Poltergeist Witchfaker. Enfim, setembro e depois em dezembro uma lista. 21, março, banlist de março de 21 foi a lista que baniu o Calamity, tá? E limitou a Benten, baniu o Union Carrier também, se eu não me engano. Junho, não lembro muito bem o que aconteceu nessa lista aqui, sinceramente não lembro. Setembro, teve 3 listas apenas em 21. 22, fevereiro, maio, outubro e novembro. 22, lembrando, foi o ano do Charlament, né, aqui no final do ano. Foi o ano do Charlament, em novembro foi quando baniu o Mystic Mine. E esse site é interessante porque você pode abrir a banlist pra ver o que aconteceu, ó. A banlist de dezembro de 22 realmente foi isso que aconteceu, ó. O Curious no 1, o Mystic Mine banido, aí como tava na época do X, eles mexeram nesse Arclight aqui, Light Lusk, tiraram a 3, inclusive em Macrocosmo, que era pra tá aí, se defende do Tier 0 do Charlament, né. Enfim, 23... tivemos 4 listas também, uma em fevereiro, junho, setembro e dezembro. Só que em 22, que é o ano anterior, nós tivemos 4 listas também, né? Fevereiro, maio, outubro e novembro. 23, fevereiro, junho, setembro e dezembro. Mas em 24, que é a última lista que a gente passou, abril, setembro e dezembro. Então não tem nenhum padrão, né? Não tem nenhum padrão. O que parece que veio se tornando padrão, e aí você pode entender como sendo um possível início de padronização, é que em 23 e em 24 saíram listas em setembro e em dezembro. E o espaço de uma para outra é setembro, né? Aí outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Porém, o prazo de sair depois de dezembro, sair a próxima banlist, foi em abril, o que rolou em 23, né? Ó, saiu em 23 em dezembro, aí em 24 saiu em abril. Beleza? Saiu em abril. E aí você olha, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. E depois, de abril para setembro, que é quando se repete aqui, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro.
e depois tem os 3 meses pra chegar na lista de dezembro. Então, cara, você vai tentar olhar da ótica que você conseguir encontrar. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó, porque aí eu coloco lado a lado as banlists do OCG e do TCG pra você poder acompanhar comigo, pra ver se tem alguma espécie de padrãozinho, né? Então, de novo, no OCG, nós temos o padrão claro, definido, específico, que a cada 3 meses, sempre sendo em março, junho, setembro e dezembro, tem uma banlist, então eles esperam a banlist nesse momento aí. E é tranquilo, eles têm tudo muito bem organizado dessa forma. O TCG é bem mais caótico, né? Em 21 teve 3 listas, em 22 teve 4, em 23 teve 4, mas em 24 teve 3. Então, não tem padrão, sabe? E os meses em que é lançado também não é muito padronizado, né? Se você olha 22 e 23, que teve 4 listas, os meses não são iguais. Em 22 nós tivemos em fevereiro, maio, outubro e novembro, sendo que em 23 nós tivemos em fevereiro, junho, setembro e dezembro. Então, não é igual, não tem nenhum tipo de padronização. Então, não adianta muito a gente olhar e se balizar pela lista do OCG, tá? No vídeo que eu postei hoje de manhã eu comentei, geralmente, quando sai a lista do OCG, a do TCG vem meio que na rabeira. Não é verdade olhando isso aqui, é apenas uma impressão que eu tinha, tá? Porque, de novo, eu não lembrava, eu não tinha essa ideia de que a banlist do OCG era tão bem organizada, sabe? Na verdade, já tem o cronograma aqui, basta você pegar aí, ó, geralmente vai sair na penúltima semana. Na última semana completa, de fato, que vai sair a lista do OCG em cada um desses meses. Então meio que você já sabe que sempre sai num domingo também, ainda tem isso, né? A do TCG, eles estão tentando emplacar, eles vão tentar emplacar, né, pelo que a gente imagina, de colocar uma banlist em um YCS. Imaginava-se que poderia ser Las Vegas, até porque teria ali um certo sentido, porque a última lista do TCG, ela no ano passado, antes da última de dezembro, né, foi em setembro, certo? Em 24 foi em setembro, então setembro, outubro, novembro, dezembro, tivemos cerca de 3 meses. Então se fosse ter uma padronização ali, faria sentido que fosse no YCS Las Vegas, que eles fossem anunciar aquela banlist, que foi um 3x3 interessante, mas não teve nem stream naquele YCS, né, então não seria ali que sairia a banlist. E agora, imagino que não vai ter nenhum YCS grande, streamado e tal, então a gente adia novamente e imagina que pode sim fazer sentido lançar uma banlist em abril. E se lançar uma banlist em abril, a gente vai pegar e dar um match de informações com relação às listas que saíram no ano anterior, que foram em dezembro, quer dizer, setembro, dezembro, e a próxima foi em abril. Como vocês estão vendo aí na guia do TCG, né? Saiu em setembro, dezembro, lá em 23, ó. Setembro, dezembro e depois lançou em abril. E se isso acontecer, você começa a ver uma espécie de padrão. E se sair em abril, a gente pode ficar relativamente confiante de que a banlist que vai sair depois de abril vai ser só em setembro, para se repetir um padrão, porque depois de setembro vai vir a lista de dezembro, e a banlist de dezembro é onde cai. As duas últimas, né, de setembro e dezembro, cai no mesmo mês em que a banlist do OCG lança. Por isso que eu acho que eu tô com essa ideia fresca na minha cabeça de que saiu a banlist do OCG, vai sair quase em paralelo a banlist do TCG, mas não é verdade. Mas por que eu tô com isso na minha cabeça? Porque aconteceu no ano passado, em setembro e em dezembro. Tá fresco na nossa cabeça que isso vai rolar. Só que em março agora a gente já vai ver que a realidade vai ser diferente. Não vai sair uma banlist do TCG agora em março. Eu chuto aí que vai sair no meio de abril de novo, tá? No meio de abril, durante algum YCS. Qual é o próximo YCS grande que vai rolar em abril? Eu não tenho certeza, eu não sei qual vai ser, mas é lá que vai lançar aquela banlist. Então meio de abril é quando vai lançar. Porém, se sair em abril, de fato, apesar de estar repetindo o padrão do ano passado, porque ano passado saiu uma lista no ano anterior, na verdade, né? Não foi... eu vou pegar 23, ó. Foi setembro, dezembro, aí depois abril, e vai se repetir? Depois de abril só vai ser em setembro? De repente pode ser. E se for, não é muito legal, porque eu duvido que a banlist de agora, de abril, que vai lançar, vai mexer tanto assim em Ryzel e Malice. Até porque a nova Main Collection traz suporte para os 2 decks. E se depois disso a próxima banlist vier só em setembro, vai ser um pouco frustrante. Vai ser um pouco frustrante se de fato isso acontecer. Não que eu odeie o formato, mas é que, né, a gente precisa aí de algumas mudanças em um período não tão longo de tempo com o deck tão dominante. Mas enfim, não é como se fosse o fim da picada se o Ryzel ficasse tanto tempo assim, mas... é meio estranho, né, pro público geral. É meio estranho se o Ryzel for o deck desse jeito, com o Malice, com novos upgrades, e a gente não sabe o que vai acontecer na banlist agora. Enfim, se bem que tem coisas novas pra chegar, né? Daqui pra lá já chegou a nova Main Collection, daqui pra lá já chegou Yuumi, provavelmente, e tal, né? Mas enfim,
Não sei. Eu queria tentar te mostrar isso aqui só pra você ver que tem ali tem uma total previsibilidade da lista no OCG. No TCG eu achei que a gente poderia tentar moldar um padrão, mas tá aí. E também pra lembrar que existe essa página do Card Cluster que você pode acompanhar algumas questões, vendo, por exemplo, o histórico de todas as listas e clicando pra ver qual é a lista, né, em questão, o que aconteceu ali. Vamos trocar pra cá, por exemplo, ó, se a gente for tentar relembrar do que aconteceu na lista do TCG aqui, por exemplo, em julho de 19, que teve 31 hits, ó, foi a lista que rolou lá em 19, que baniu o Eclipse Wyvern, tá aí, tava fugindo. E também baniu o Phantom Knight Bardiche lá em julho de 2019, tá? Lembrando que por que fez isso? Porque aqui a gente tava no meta do Orcush, do Thunder Orcush, Cruzado, esse tipo de coisa. O Wyvern era abusado e tal lá naquele momento. O Seal tinha acabado de lançar na Ghost for Press também. Temos aqui o Phantom Knight, que era a ponta pra poder fazer a Azatoth ou o Calamity, né? Porque você tava rank up e tal, então foi ótimo ter sido banido aqui nesse momento. E de limitado, baniu aqui, ó, Wife Buster, Collapse Serpente, Multifaker. Limitaram o Multifaker aqui depois, no ano seguinte, né? Na Free Leash da pandemia, soltaram. Limitaram o Gazelle, esse Tempest aqui, porque tava lançando o Structure Deck do Rocket, então tava banido o Tempest, eles começaram a soltar o Dragon Ruler aqui. Daigusto Emerald tava banido, foi a 1, banido desde a época do Zul, né? A Terraform foi limitado aqui, porque a gente tava 2. O Light Stage do Trickstar foi limitado, porque era usado para o One-Card Combo do Orcush com a Mermaid, depois baniram a Mermaid, mas aqui ainda existia. O Multi-Roll foi a 1, olha só, e o Circle foi limitado para poder vender o Silent Mine que tava lançando em Dark New Storm, que droparia daqui a pouco, né? E semi-limitado, tá aí, ó, Juggler, Chaos Emperor, Ether do Monarca, Insector Dragonfly, Danger Ness, Danger Jackalope. Ah, então já tinha Danger, né? Eu fiquei receoso de falar aqui que o dragão que existia era com Cruzade e tal, mas tinha Danger 100%, né? O Thunder Danger era medonho, mano, era um deck muito forte. Apesar do Salamangreat ainda ser o melhor deck junto com o Orcush naquele meta, né? Mas era um deck que dava medo. Shurite, enfim, é um site bem legal que dá pra você acompanhar, né? Mas enfim, galera, eu só queria mostrar isso aqui pra vocês, não sei se serve de alguma coisa. O vídeo eu achei que ia ficar só um vídeo de 8, 10 minutos, mas de alguma forma deu 16. Mas é basicamente isso. O que você acha e quando que você acha que a lista vai sair? Sem falar que eu já comentei o que eu acho que vai acontecer na banlist. Talvez eu tenha ali uma mudança ou outra pra falar, mas eu acho que via de regra tá bom, o que eu imagino é mais ou menos aquilo que eu suponho, tá? Mas é basicamente isso, valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau.